Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. O Senhor tem nessa tarde falado ao nosso coração e eu gostaria de ministrar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pastor, ele não é pregador, né? Pastor da doutrina, não é isso, pastor Beto? Pastor da doutrina. Pregador é Vinícius, Vitor e esse monte de pregador e pregadora que Deus tem prestigiado a ADS. E nós louvamos a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos, pelos pregadores da ADS, pelas pregadoras, pelos ensinadores, pelos discipuladores e por toda a igreja. Deus seja louvado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, vamos tomar alguns versículos nesta noite para a nossa meditação. Glória a Jesus. Eu prometo aos irmãos que não vou me demorar, vou usar o tempo que foi me passado nessa noite e vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Livro dos Salmos, vamos ler o primeiro número, Salmo número 1. Vamos tomar esses 6 versículos para a nossa meditação. Glória a Jesus. Salmos número 1. Glória a Jesus. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. E quem vem à escola dominical diz, concluímos mais um trimestre para a glória do nome do Senhor, né? Foi uma bênção, concluímos um trimestre hoje para a glória do nome de Jesus. Eu vou ler os versículos de números ímpares, iniciando a leitura, e toda a igreja em alto e bom som, como está na sua versão bíblica, no seu aplicativo, com a ajuda da mídia, vamos ler, leiam os versículos de números pares. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém. Glória a Jesus. Antes de você se assentar, você vai colocar a sua Bíblia sobre o teu assento, e você vai profetizar na vida do teu irmão, na vida da tua irmã. Mas tem que ser profeta, irmão. Quantos profetas nós temos aqui? Diz amém. Então você vai profetizar na vida do teu irmão. Vamos lá? Opa, perdão. Isso, vamos lá. 3. Isso, profetiza agora para o outro do lado. Plantado por Deus, ninguém me arranca, e dando fruto na hora certa. Quem recebe essa palavra, diz amém. Diga graças a Deus. Com a tua mão sobre o teu coração. Pai, te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra que foi lida nesta noite. Senhor, e queremos pedir a tua ajuda, a tua compreensão. Senhor, que não venhamos falar aquilo que queremos, mas aquilo, Senhor, que o Senhor tem reservado para a tua igreja. Toma, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Senhor, que não venhamos ser apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes, Senhor, da tua palavra. Espírito Santo amigo, Espírito Santo amigo, fala aos corações nessa noite. Aleluia, fala aos corações nessa noite. E ajuda-nos, Senhor, na ministração da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, o livro dos Salmos, além dos seus 150 capítulos, o livro do Salmo, ele é composto, todos nós bem sabemos e conhecemos que ele é composto por canções,
e por hinos de louvor ao Senhor nosso Deus. E este salmo em específico que nós acabamos de ler, se você for ler aí na introdução desse salmo, você vai ver que ele tem um tema. E o tema deste salmo é a felicidade do justo e o castigo do ímpio. Agora, neste primeiro versículo que nós acabamos de ler, nós vamos ver que ele inicia com uma expressão: bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado nada mais é do que um adjetivo que significa muito feliz. Repita comigo: muito feliz, ou mais que feliz. Também essa expressão bem-aventurado é um substantivo masculino que nomeia aquele que tem glória no céu. Essa expressão bem-aventurado, nós vamos ver ela por diversas vezes na Bíblia Sagrada. E eu gosto muito dessa expressão também no Salmo de número 128 e o versículo de número 1, que vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Agora, este bem-aventurado aqui, que o salmista está relatando, este homem muito feliz, que a Bíblia está relatando aqui, existem alguns fundamentos para ter essa base de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa muito feliz. E esta base, ela tem pelo menos dois fundamentos, e nós já ouvimos falar aqui hoje. Pelo menos dois fundamentos essa base tem. Primeiro, fé e obediência. Repita comigo: fé e obediência. E esta base, essas duas bases, é algo assim tão interessante, muito chama a minha atenção, porque quando o salmista está dizendo que bem-aventurado, ou muito feliz, ou mais que feliz, para que isso de fato aconteça, essas duas bases, que é a fé e obediência, ela nada mais é do que gerar uma felicidade, não uma felicidade comum, não uma felicidade que o mundo oferece, não uma felicidade que o mundo nos dá, não. Mas esta felicidade, ela tem duas bases. E essa base, que é a fé e a realidade, ela faz com que esta felicidade, ela seja capaz de nos fazer resistir os momentos difíceis da vida. Observe bem, esta fé e esta obediência, ela gera em nós uma felicidade que o mundo não entende. Mais ou menos alguém diz: como pode essa pessoa, pastor Thales, estar feliz se ela está passando pela prova, está passando pela luta, está passando pela dificuldade, e ela está sorrindo, mas ela não entende que é a fé e a obediência que nos faz resistir esses momentos difíceis. E eu sei que Deus já está falando com alguém aqui nessa noite. Eu gostaria que você fosse profeta na vida do teu irmão e na vida do teu irmão, e dissesse para ele e para ela: em tempos de guerra, mas tem que ser com autoridade, em tempos de guerra, diga: nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Essa palavra o Senhor tem para alguém aqui nessa noite. Eu não sei as guerras, lutas que você está enfrentando, os gigantes que você tem enfrentado, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: não pare de lutar. Aleluia, não pare de lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos olhar para esse salmo e nós vamos trazer Davi nesse salmo. Davi, ele matou um leão e um urso, sim ou não? Sim ou não, gente? Alguém viu? Não. Alguém ajudou? Não. Aí surge aqui a primeira pergunta. Vamos lá no 3:3. E
Isso acontece só comigo ou acontece com mais alguém aqui? Existem batalhas que nós enfrentamos que ninguém vê e ninguém nos ajuda. As batalhas externas, elas são conhecidas de todos, mas as batalhas internas é só você e Deus. As batalhas internas é só você e Deus. Aí talvez você me pergunte: pastor, mas por que ninguém me ajuda nas batalhas internas? Eu te respondo, com base em Davi. Olhe para o teu irmão e diga: porque este leão, fala com autoridade, este leão e este urso é para você vencer. Este leão e este urso que você está enfrentando, irmão, aleluia, bate o nome do teu irmão e diga: é para você vencer. E existem coisas, irmãos, que é só entre a gente e Deus, porque se alguém entrar no meio, pastor Luciano vai dizer assim: só venceu porque o pastor Wagner ajudou. Se não fosse o pastor Thales, se não fosse a irmã tal, aí Deus fala: não, isso aqui é exclusivo, é meu, é eu e você. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui. Davi matou o leão por quê? Repita comigo, me responda por favor. Davi matou o leão por quê? Ninguém sabe? Porque ele queria matar a ovelha. Davi matou o leão porque o leão queria matar a ovelha. Guarde isso no teu coração. O leão quer matar a ovelha que tem dentro de você. Fala isso para o teu irmão: o leão quer matar a ovelha que tem dentro de você. Porque se a ovelha morre, o lobo vive. E o leão não quer matar o lobo, ele quer matar a ovelha. Porque se ele matar a ovelha, ele mata a santidade. Se ele matar a ovelha, ele mata o temor. Se ele matar a ovelha, ele mata o amor. Se ele matar a ovelha, ele mata a obediência. Se ele matar a ovelha, ele mata o perdão. Repita comigo: santidade, temor, amor, obediência e perdão. Olhe para o teu irmão e diz: você é uma ovelha. Diz: por isso que o leão quer te matar, porque você é uma ovelha, irmão. Aleluia. E quem é ovelha, irmão, perdoa. Quem é ovelha demonstra o amor. Quem é ovelha obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos caminhar aqui para o salmo, porque está quase no nosso horário. Agora esse salmo, ele inicia dizendo bem-aventurado, mas esse salmo também, ele traz uma expressão muito forte. Ele está dizendo que bem-aventurado, muito feliz, mais do que feliz é aquele que não. Peraí, agora mudou. É bem-aventurado, é muito feliz aquele que não. Olha a expressão não. Olha a expressão não. Esse texto aqui, ele já vai iniciar aqui com uma negativa. E nós gostamos muito de sim. Sim ou não, gente? A gente gosta muito de ouvir sim. A gente gosta de ouvir sim. E tem pessoas que não suportam ouvir não. Tem pessoas que estão com você em todo momento, enquanto você está dizendo sim para ela. A hora que você dá um não, acabou a amizade, acabou a companhia, já não serve mais. Interessante que tem pessoas que já estão avançadas em idade e ainda não conseguem ouvir o não. Ainda não conseguem ouvir o não. Tem pessoas que elas já fazem uma oração esperando um sim de Deus. Esperando o sim de Deus. Aí Deus diz não. Aí, não, vou ter que procurar um profeta. Eu vou ter que mudar aqui a Bíblia, porque não, Deus tem que dizer sim e Deus está dizendo não. Olhe para o teu irmão e diz para ele: tem horas que o não será necessário na tua vida. Tem horas que o não será necessário na sua vida, irmão. A vida não é feita somente de sim. Quantos pais e quantas mães nós temos aqui?
Alguém acha que porque está recebendo um não, é porque a pessoa quer o mal, ou porque a pessoa não quer agradar. Isso de repente só aconteceu comigo, não aconteceu com vocês. Mas quando Vitor e Vinícius começaram a engatear, lá em casa tinha tomada de energia. E quando ele via um grampo, ou via um prego, o que eles queriam fazer? O que é? Enfiar na tomada. E a Arlete olhava de lá e falava o quê? Não! Mas porque queria o mal deles? Ou quando a criança se senta na mesa e acaba de tomar o Nescau e quer jogar o copo longe, o que a mãe fala? Não! É pro mal, gente? Não é pro mal, é pro bem. Então olha para o teu irmão com muito carinho, bate o nome dele e diz: nem sempre o não é pro teu mal. Aleluia. Nem sempre o não é pro teu mal. Às vezes nós queremos o sim de Deus, mas Ele começa dizendo não. Ele começa dizendo não. Olha para o teu irmão e diga: esteja preparado para ouvir os sims. Diga: mas esteja preparado para ouvir os nãos também. Aleluia. Não perca a paz, não perca a alegria, não perca amizades, porque você ouviu um não. Porque você ouviu um não. Aí o salmista está dizendo aqui: bem-aventurado, muito feliz, mais do que feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Pastor, essa mensagem não é para quem está aqui. Essa mensagem é para outras pessoas. Não, essa mensagem é atual, gente. Essa mensagem é para a igreja de hoje, sim. Quem é ímpio, pastor? Ímpio é todo aquele que pratica a impiedade. O que é impiedade? Falta de respeito a Deus, falta de respeito aos seus mandamentos. O que é impiedade? É viver de maneira contrária à vontade de Deus. É viver de forma contrária à vontade de Deus. E olha o que o salmista está dizendo: bem-aventurado aquele que não anda no conselho. Deixa eu fazer uma pergunta baixinha aqui. Quem tem sido o seu conselheiro nos momentos mais importantes de decisões da sua vida? Quem tem te mentorado nos momentos mais importantes da sua vida? Quem tem sido o seu mentor? A quem você tem parado para dar ouvido em decisões importantes da sua vida? Você sabia que existem momentos, situações que nós estamos nos deparando a cada dia com dificuldades que famílias, casais, pessoas, empresários estão tendo porque estão se aconselhando com pessoas erradas, pessoas que não têm nada para te aconselhar, pessoas que não têm nada para te oferecer na questão de você tomar decisões importantes na sua vida. E quem sabe são essas pessoas que você tem procurado. Aí o salmista está dizendo aqui: não anda segundo o conselho dos ímpios. Pastor, mas ímpio tem conselho? É o que mais tem, gente. É o que mais tem. E o tempo que nós estamos vivendo parece que isso está virando uma prática. Os ímpios estão querendo ensinar os crentes. Está dizendo: ser crente igual aquele ali, eu não quero. Crente tem que ser assim, 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 assim. Crente tem que fazer isso, isso, isso. Aí você pergunta: e você faz? Você está dizendo que o crente tem que fazer, mas você não faz. Você não é um servo de Deus. Você não é um cristão. E lamentavelmente, muitos crentes estão procurando esses conselhos. Mas os ímpios estão lá fora somente? Não, tem aqui dentro também. Tem aqui dentro também.
Por isso que o salmista, ele está dizendo aqui, bem-aventurado, muito feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora isso aqui me chama muita atenção, porque ele está dizendo aqui, a expressão é não anda. Não anda. Sabe o que ele está dizendo aqui? O pecado, os maus conselhos, as más influências, elas são uma estrada, gente. Elas são uma estrada e você começa andando por elas. E se você não tomar cuidado, qual será o final? Se assentar. Então que nós precisamos ter cuidado. Olhe para o teu irmão e diga, você precisa ter cuidado. É com o primeiro passo que você está dando. É com o primeiro passo que você está dando. Por isso que o salmista está dizendo, bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não caminha pelo conselho dos ímpios, aqueles que não andam pela estrada do mal, pela estrada do erro, pela estrada do pecado, pelos conselhos que os ímpios não têm para te dar. Diga para o teu irmão mais uma vez, tudo começa é no primeiro passo. Aí o salmista, ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o salmista está dizendo para a gente aqui, pastor Marco? Ele está dizendo que muitas vezes, para você não andar pelos caminhos dos ímpios, você vai precisar parar ou você vai precisar fugir. Repita comigo, parar ou fugir. Mas alguém pode estar dizendo assim, peraí, pastor, o senhor acabou de falar agora, não pare de lutar. E o senhor está dizendo que tem que parar. Aí alguém para e pergunta, por que parou? Eu tenho uma resposta para dar para essa pessoa. Repita comigo, parado, não. Fala com autoridade, parado, não. Diga guardado por Deus. Diga guardado por Deus. Diga para não andar fora da direção. Você não está parado, irmão. Muitas das vezes, para sair, para não entrar, para não caminhar nessa estrada, você precisa fazer como José. José fugiu, José correu. Daniel disse, eu não me assento nesta mesa para comer do manjar do rei. Eu prefiro fugir. Eu prefiro parar. Louvado seja o nome do Senhor. Bate o nome do teu irmão e diz para ele, melhor ficar guardado no tempo de Deus, no tempo de Deus, e ser usado por Ele. Aleluia. Sabe, o pastor Daniel, tem muito crente dizendo, eu estou parado. Você não está parado não, meu irmão, você está guardado. Aleluia, você está guardado pelo Senhor. E no tempo certo, o Senhor vai te usar. No tempo certo, aleluia, o Senhor vai trabalhar poderosamente na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, mas é melhor parar. É melhor parar. É melhor parar. Parar para quê, pastor? Olha para o teu irmão e diga, parar para não pecar contra Deus. Diga, é melhor você parar do que pecar contra Deus. É melhor parar do que ofender. É melhor você parar do que sair fora do propósito de Deus. É melhor você parar do que magoar alguém. Aleluia. O Senhor disse para Moisés, Moisés, diga ao povo que pare. Teve hora que Deus disse para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Mas teve horas, pastor Carlinhos, que Deus disse para Moisés, Moisés, diga ao povo que pare e que acampe. Louvado seja o nome do Senhor. Bate o nome do teu irmão e diz para ele, acalma no Senhor.
Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Louvado seja o nome do Senhor. Parar e acampar significa descansar no Senhor, esperar o tempo do Senhor e não agir das suas próprias maneiras ou com as suas próprias mãos. O Senhor está dizendo para Moisés aqui: Moisés, para e acampe. Mas interessante que o conselho do ímpio vai ser sempre o mesmo. O conselho do ímpio vai ser sempre o mesmo. Está com dificuldade no relacionamento? Separa. Está com dificuldade no casamento? Dá entrada no divórcio. Está passando algum problema? Dá seu jeito logo. Não leva desaforo para casa. Revida. Dá um troco. Deixa de ser bobo. Por que ir para a igreja todo dia? Por que está envolvido na obra de Deus com tanta garra? O conselho do ímpio vai ser sempre esse. O conselho do ímpio vai ser sempre esse. O ímpio, ele não vai dizer para você: ei, meu filho, está atravessando dificuldade no relacionamento. Em vez de separar, diga: eu vou superar. O ímpio não vai dizer isso. Ele vai olhar pelos olhos carnais e vai dizer: separa, deixa de ser bobo, revida. Se bateu, bate também. Se xingou, xinga também. Se agrediu, agride também. Faça dessa forma. Não! O Senhor está dizendo: não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Interessante que o salmista, ele vai trazer aqui 3 figuras que a gente precisa entender bem. Primeiro, ele vai dizer: não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, ele vai falar aqui: não se assenta, não segundo o conselho dos ímpios. Olha só que ele vai usar: os ímpios, ele vai usar os pecadores, e ele vai usar, pior do que tudo isso, ele vai usar os escarnecedores. Olha só, os ímpios, eles dão conselho, os pecadores têm caminho, e os escarnecedores têm roda. Olha só, e os escarnecedores têm roda. Aquelas rodinhas que se fazem para escarnecer do servo, da serva de Deus, para se escarnecer da obra de Deus. Aquelas rodinhas que se fazem. Irmão, mas fica tranquilo, que na hora certa, pastor, Deus pega esses escarnecedores, todos eles, pega todo mundo. E fica aqui um conselho, gente: não se ajunta com essa turma que gosta de ficar fazendo piadinha de crente, fazendo piadinha, aleluia, com os dons espirituais, com profecia. Longe dessa turma, gente, que quer ficar escarnecendo do irmão porque não tem uma boa voz para louvar, não prega muito bem. Foge dessas pessoas. Aí, para a gente caminhar, para encerrar aqui, em terceiro lugar, ele vai dizer: não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não participa disso, porque você só se assenta em algum lugar, de fato, para você participar daquilo que está sendo conversado, daquilo que está sendo oferecido. E ele está dizendo aqui: não se assenta, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí, por final, ele vai dar aqui a recompensa daquele que recebeu um não lá no início. Olha o que ele vai dizer, versículo de número 3. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Observe bem, gente, não é por sacrifício, não é esforço, não é forçado, não é obrigado, é prazer. É prazer pela palavra do Senhor. É prazer por ler, por meditar na palavra do Senhor dia e noite.
Quem já começou a ler a Bíblia aqui, não, vai ser só uma reflexão. Vai ser só uma reflexão do meu dia. Eu vou ler aqui 5 minutinhos. E quando foi ver, passou o dia todo lendo a Bíblia. Já aconteceu com alguém aqui, gente? Ou só comigo já aconteceu? Quantas das vezes a gente entra aqui, não, eu vou ler igual hoje. À tarde eu fui ler o Salmo de número 1. Aí fui afundando aqui no Salmo de número 1. Mas sabe o que é isso aqui? Isso é prazer. É prazer pela palavra de Deus. É prazer por estar na casa do Senhor. O salmista disse, até a andorinha encontrou ninho e o pardal. Aleluia, nos teus altares. É melhor eu estar na casa do Senhor do que estar em qualquer outro lugar. Aí ele vai trazer a recompensa do não. E a recompensa é versículo de número 3. Pois será como uma árvore plantada. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Olha só, gente. Olha como isso aqui é forte. Não vai ser plantado junto a uma lagoa, a um pouco de água, não, é a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem, e tudo quanto faz, tudo onde você coloca a sua mão, aleluia, o Senhor prospera. Alguém até pega a sua mão e diz assim, bota a mão aqui na minha cabeça, porque onde você bota a mão é abençoado. Já aconteceu com alguém aqui, gente? Bota a mão aqui, porque onde você bota a mão, abençoa. Olha a recompensa, pois será como uma árvore plantada. Oh, louvado seja o nome do Senhor, que dá o seu fruto na estação própria. A minha mãe, de vez em quando chegava lá um cacho de banana, e aquilo não madurava, não sei o que, ela falava assim, isso aí é banana fora do tempo. Isso aí é banana fora do tempo. Isso aí é fruta fora do tempo. Por isso que não madurou, por isso que não está boa. Mas o cristão que é bem-aventurado, aleluia, que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o prazer, aleluia, na lei, de meditar na palavra do Senhor, de estar na casa do Senhor. A promessa é, você será como uma árvore frutífera, uma árvore frondosa. E eu encerro quando eu li esse texto, quando Abraão ele traz as promessas. Nós vamos ver Gênesis capítulo de número 20, Gênesis capítulo de número 49 e o versículo de número 22. Olha o que nós vamos ver. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto a uma fonte, e os seus ramos se estendem sobre os muros, e os seus ramos se estendem sobre os muros. Fica de pé, para a gente poder orar, para a gente concluir, são 9 horas. Eu quero profetizar, irmão, nessa noite sobre a tua vida. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Eu não sei como você era reconhecido, como te chamavam por aí, mas eu quero profetizar. Você será reconhecido positivamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa noite pela palavra do Senhor, que virá uma prosperidade tão grande, elebaraço e andaramaia xerga, da parte de Deus sobre a tua vida. E eu profetizo que aonde o Senhor te plantou, meu irmão, aonde o Senhor te plantou, você vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui a promessa na vida de José: você é um ramo frutífero junto a uma fonte, e os seus ramos
se estendem sobre os muros. Bate no ombro do teu irmão e profetiza na vida dele, na vida dela: nada, mas fala com autoridade, nada vai impedir você de prosperar e de frutificar. Tentaram colocar muros na frente de José, para José não prosperar, mas os ramos, eles ultrapassavam os muros. Fale para o teu irmão: pode se levantar barreiras, pode se levantar muros para tentar impedir, aleluia, você frutificar, você avançar, mas em nome de Jesus você vai transpor as barreiras. Louvado seja o nome do Senhor. E se o Senhor te plantou, irmão, você vai frutificar sim, para a glória do nome do Senhor. Orabaia Xandaramacai, Erebara Xaracandaramai, Orabara Xandaramaia Xergarais. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te chamou para frutificar, irmão. Não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Se o Senhor te plantou, ninguém vai te arrancar, irmão. Seja na obra de Deus, seja no teu trabalho, seja na tua empresa, seja na tua faculdade, seja nos teus sonhos. Se o Senhor te plantou, meu irmão, você vai prosperar para a glória do nome do Senhor, e você vai frutificar, e não importa os levantes de Satanás, mas não vai te arrancar. Eu te profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Eremandará série alabai, oramandaraba chore calabai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, barreiras estão sendo jogadas por terra nessa noite. Você que chegou aqui nessa noite precisando tomar uma decisão na sua vida, seja na sua vida espiritual, sentimental, no teu relacionamento, na tua vida profissional. Eu quero te convidar nesta noite a você falar com o Senhor. Ele tem a direção que você precisa. Orabai Xandarabai. Ele tem a direção que você precisa nessa noite. Oracandoramai Xandarais. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Ele é aquele que tem a direção certa e a resposta que você precisa nesta noite. Você não precisa se aconselhar com os ímpios. Você não precisa se aconselhar com quem não tem conselho de fato para te dar, com quem não tem direção de fato para te dar na tua vida. Você veio ao lugar certo. Aleluia. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele está aqui nessa noite para trazer a direção que você precisa para a tua vida. Eu vou